Você não é tímido. E hoje eu vou te provar isso. Eu vou te entregar técnicas de comunicação, mais algumas habilidades sociais para você se tornar uma pessoa extrovertida em alguns minutinhos. Em alguns minutos eu vou te provar, na verdade eu vou entregar algo prático para você para se tornar uma pessoa extrovertida. Mas é importante lembrar que ser tímido é ruim. Agora, ser introvertido não é ruim. Lembra que o extrovertido, ele tá focado no externo. Ele tem mais facilidade de focar no externo. O neurotransmissor que domina na cabeça desse cara é a dopamina. Eu sou um cara extrovertido, por exemplo. Para mim, ler um livro é terrível. Eu tenho que me esforçar muito. Eu só consegui ler livros porque esse é meu trabalho. Eu preciso estudar. Eu sou apaixonado por estudo. Por isso que eu sou apaixonado por audiobook também e resenhas de livro, igual eu faço lá na Ordem. Mas para um introvertido ler um livro é muito tranquilo, é uma paz terrível pro cara. Porque o neurotransmissor que domina na cabeça do introvertido é a acetilcolina, responsável pela memória, pelo foco, pela concentração. O introvertido, ele é focado no interno, ele é muito mais presente no momento, ele consegue ser mais observador, ele consegue ficar mais quieto no canto dele, mas sempre observando tudo, ele consegue captar os detalhes, ele consegue focar mais fácil, ele consegue memorizar mais as coisas e consegue também ser mais presente. Ser introvertido não é ruim. Agora, se você é um introvertido tímido, e timidez sim é algo ruim, porque é o medo do desconhecido, é o que te impede de agir por um medo imaginário, por um medo até que primitivo, que é o medo da validação das pessoas, o medo de ninguém gostar de você, o medo de você ficar de fora da tribo, o medo de não agradar e etc. E se você quer se tornar uma pessoa mais extrovertida, mas porque você quer, você introvertido, que não quer ser mais introvertido e que pro seu trabalho, pra sua situação atual, você quer se transformar em um cara mais extrovertido, então esse vídeo é pra você. Agora, se você tem um nível ali de timidez ou introversão que não te incomoda tanto, mas você quer melhorar, esse vídeo também é pra você. Então vamos pro vídeo. Primeira técnica, escuta ativa e uso frequente de perguntas abertas. O extrovertido tem essa capacidade de focar no externo, que é aonde estão as pessoas. Muito introvertido pergunta pra mim: Fê, eu fico sem assunto, Fê, eu não sei o que dizer, Fê, a conversa morre, por que eu sou tão chato, por que eu não consigo, enfim, exalar carisma, como tem pessoas que conseguem facilmente. Simples, você tá focado no interno. Você tá dentro da sua mente procurando um assunto perfeito, a conversa perfeita, o momento perfeito, tudo perfeito, mas o perfeito não existe. Você tem que entender que o que faz o extrovertido ser carismático e agradável na hora de conversar é porque ele tem a capacidade de focar na única coisa que importa, que é o externo, onde estão as pessoas. Então, a escutativa é basicamente você focar no externo e assistir as pessoas em uma conversa como se você estivesse na sua casa assistindo um filme, uma Netflix, sentado no sofá, focado em entender aquele personagem, entender aquele enredo, aquela história e principalmente aquela emoção. A escutativa não é simplesmente você escutar com atenção, e sim entender qual emoção essa pessoa quer passar, o que ela tá passando com aquela história, quem é essa pessoa que está na minha frente. Isso inclui você olhar para ela, ficar 100% presente e entender as emoções que ela tá passando, ou entender exatamente as palavras que ela tá tentando usar para se expressar, entender a história, a narrativa, a perspectiva de vida, entender aquela pessoa. Como eu faço para entender a pessoa só ficando 100% presente, Fezão? Não. Escuta, aí que vem o uso da pergunta aberta. Pergunta fechada são perguntas que dependem de sim ou não para ser respondidas. E aí, você gosta de edição, Bru? Claro. É isso, gosto. Você... há quanto tempo você edita? Muitos anos. Legal. Tá. Deixa eu ver aqui num curso que eu comprei de sedução. Pergunta aberta é todo tipo de pergunta que depende mais de sim ou não para responder. Ou seja, faz com que a pessoa pense melhor, se aprofunde numa emoção, numa memória, num pensamento, em alguma história. Por exemplo, em que momento da sua vida, Bruno, que você percebeu que você era apaixonado por edição de vídeo? Quando eu estava os meus próprios vídeos jogando, eu percebia que eu podia explorar muito minha criatividade, fazer eu me sentir muito apaixonado pela minha própria arte. Então você entendeu que você tinha aquela capacidade quando você fez o seu primeiro vídeo. Exatamente. E o que você sentiu quando você viu aquela edição ou quando você estava brincando na ferramenta? Fiquei empolgado para mostrar para os outros a minha nova habilidade, cara. Olha só que interessante. Lógico que o Bruno vai falar pra caralho aqui, senão ele vai atrapalhar o vídeo inteiro. Mas enfim, você percebeu o padrão numa pergunta aberta? Em que momento da sua vida? O que você sentiu? Eu falo que perguntas abertas são focadas na emoção. Coisa que a maioria das pessoas, e principalmente a maioria dos homens, não tem esse feeling. O homem tende a ser mais direto, mais racional. Mas quando se trata de uma conversa com pessoas que você quer criar conexão, até uma mulher em um encontro, por exemplo, o ideal é que você use perguntas abertas emocionais. Se você quiser tornar esse conteúdo
conteúdo um pouquinho mais avançado, tá? Então não esquece disso. Tem 2 técnicas muito simples e fáceis de aplicar quando se trata de precisão empática ou demonstrar empatia para outra pessoa que você está conversando, que é uma característica absurda do extrovertido. A primeira é a resposta empática. Quando a pessoa responde alguma coisa, você imediatamente acena com a cabeça. Então, o introvertido ele tende a estar muito focado nas palavras, que ele tá preso demais na mente dele. O extrovertido ele tenta entender a emoção e ele acompanha a emoção da pessoa. Então a primeira técnica é a resposta empática, assim que a pessoa responder, você já acenar com a cabeça, acompanhando a emoção dela. E a segunda técnica é o espelho emocional. Quando a pessoa estiver falando, ou acabando de falar, ou contando uma história, você acompanha a emoção que ela tá passando naquela história. Se uma pessoa tá falando com você de forma feliz, cara, aí você não tem noção. Eu cheguei lá no estúdio e fui gravar e você tá... Caralho, sério? Puta, que legal. Claro, não precisa uma empolgação absurda, depende da pessoa, mas mostra com o rosto que você tá acompanhando aquela emoção dela e junto com aceno de cabeça. E se quiser encaixar um sorriso, se obviamente o assunto for positivo, se tiver emoções positivas envolvendo aquela história, né, aquele assunto, é muito positivo também. Então aceno com a cabeça, se for algo positivo, o sorriso e obviamente acompanhando a emoção que a outra pessoa quer passar. Não há nada melhor do que conversar com uma pessoa que entende a emoção que você quer passar e ainda sorrir enquanto você tá contando algo animado, que mostra que ela tá compreendendo e gostando daquilo. É tipo, sério, fala mais, que bacana, que legal, eu estou envolvido com a emoção que você quer me passar. Próxima técnica é um conjunto de linguagem corporal óbvio, postura, gesto e contato visual. O extrovertido tende a ter uma postura muito o quê? Relaxado. Ele tende a ter uma postura muito relaxada, é óbvio, ereto, mas relaxado. Sempre posturado e calmo. Dá pra entender agora o posturado e calmo, mano? Pô, posturado, mas não rígido. Tudo que tá rígido tá muito nervoso. Lembra, no quesito linguagem corporal tem 2 coisas que você precisa se atentar: conforto e desconforto. O que importa é que se você quer ser o extrovertido, que todo mundo gosta, que todo mundo se apaixona, que todo mundo quer estar perto, você precisa, com a tua postura, com a sua linguagem corporal, demonstrar conforto. Fique confortável com o teu corpo, ou com o espaço que o teu corpo habita, mano. Quando você fica confortável, posturado e ao mesmo tempo esticado, expansivo, sempre se expressando pra fora. Inclusive, vamos já pro gesto, né? Então, posturado, ereto, posturadão e calmo, relaxado, e o gesto sempre se expressando pra fora, nunca pra dentro. Tudo que retrai demonstra timidez e introversão. Tudo que expande demonstra extroversão. Você está focado no externo, você está expandindo, está abrindo, mostrando receptividade e também mostrando que você quer se conectar com as pessoas, está aberto às pessoas. Então, posturado e calmo, se expressando de forma aberta e sempre de forma muito lenta, porque o lento está linkado com o relaxado. Você não tem pressa para gesticular, você não tem pressa para passar sua mensagem, você simplesmente está falando no seu tempo, usando os gestos como uma extensão das suas palavras. Sempre muito calmo, sempre expressando para fora, sempre tranquilão. Life is this, I like this. Entendendo, Bruno? E, obviamente, o contato visual também, né? O contato visual, cara, é uma coisa delicada de ensinar. Eu já falei muito aqui pra vocês, mas é sempre bom repetir. 80-20, lei de Pareto. O extrovertido olha 80% do tempo pro olho de uma pessoa. E 20% ele desvia, seja pra pensar, seja pra dar risada. Muito bom, cara. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Você entende isso? Porque se eu ficar 100% do tempo encarando você igual um maluco, eu não dou espaço para você respirar. Eu chamo de quebras de conforto. Todo assunto sério precisa ter quebra de conforto, com um assunto mais leve, com uma piada leve, pra deixar a conversa... Caralho, pô, assunto sério o tempo inteiro, porque uma hora fica chato. Mesmo que o assunto seja profundo, se você ficar num assunto profundo por muitas horas, cansa, cara. Cansa, assim, mentalmente falando. Cansa mesmo, você cansa de pensar, você cansa de gastar energia tendo que pensar muito. Então, nem sempre profundidade o tempo todo é bom. Tanto que tem pessoas que confundem. Eu sou uma pessoa culta, eu converso com pessoas inteligentes sobre assuntos inteligentes. Não, você é chato pra caralho. Se você fica 3, 4 horas conversando de assuntos profundos, sem dar uma risada, sem contar uma história engraçada, sem falar uma merda, você cansa a outra pessoa. Principalmente o homem que quer pagar de intelectual e acha que conversando com uma mulher por 5 horas, falando de forma
extremamente intelectual, um assunto extremamente profundo demais, obviamente você pode cansar aquela mulher. Então eu gosto de sempre variar um assunto profundo, um assunto mais leve, quebra, depois volta pro profundo, depende do feeling. Eu tenho que ter esse feeling, essa leitura. Então pro contato visual é a mesma coisa. 80% do tempo você tem que estar olhando pra pessoa. Tá contando alguma coisa? Olha no olho. Tá ouvindo alguma coisa? Olha no olho. Tem uma brecha para um respiro, seja para uma risada ou para você pensar no que ela acabou de falar? Pode desviar o olhar um pouquinho para deixá-la mais confortável. Lembra, o extrovertido domina a arte de deixar a outra pessoa extremamente confortável na presença dele, deixando tudo mais leve. Outra técnica extremamente poderosa que o extrovertido faz e faz muito bem, que eu gosto muito dessa técnica, aplico não só socialmente falando, não só amorosamente falando, mas sim profissionalmente falando, que é o uso constante de histórias. Se você é meu seguidor, você sabe que eu gosto muito de contar histórias, eu sou um exímio contador de histórias, um exímio extrovertido contador de histórias. A história ela cativa, cara. Não é à toa que na prova de matemática, quando a gente tem 5, 6, 10, 15 anos, as pessoas, os professores acadêmicos entenderam que se você bota um desafio para uma criança, 1 mais 1, quanto, sei lá, uma equação focada em número, a criança, ela não vê sentido em responder aquilo. Agora, se você encaixa uma história, por exemplo, Pedrinho, a mãe do Pedrinho pediu pro Pedrinho na feira comprar 2 laranjas e entregou R$10. A laranja é R$2, sei lá. Quanto que o Pedrinho volta de troco pra mãe? Então, a gente entendeu que as histórias, elas são muito importantes, principalmente para o ser humano. A história conecta. Isso até nas vendas, cara. Se você é um autônomo, se você é um empresário, se você tem uma empresa, você sabe muito bem que as pessoas não compram produtos, as pessoas compram histórias. Boas histórias. O que é a publicidade? É uma boa história. Tudo é história. A história cativa, a história engaja, a história converte, a história conecta. Porque histórias é o modo que o ser humano encontrou de conectar com o senso comum. O que é o senso comum, Fê? É basicamente tudo que a maioria das pessoas provavelmente já viveram. Por exemplo, se eu conto uma história aqui pra vocês do como foi difícil a minha época em São Paulo, onde eu andava de busão e pegava metrô, busão todo dia, ia trabalhar como vendedor de shopping e, sustentava a casa, pagava a faculdade, muitas pessoas não vão se conectar comigo, mas pessoas com esse senso comum vão se conectar comigo. Ou seja, pessoas que partilham dessa mesma história. Então, a história é um meio muito poderoso para conectar com as pessoas que você quer conectar. Mas isso no ambiente profissional, tá? É que eu viajei um pouquinho aqui. Mas volta pro social para você se tornar esse cara mais extrovertido. Conte mais histórias. Mas, Fê, eu não tenho tanta história. Não, você tem muitas histórias. É que você não acha a tua história interessante. Você sempre acha que as histórias dos outros é sempre melhor que a sua. Mas não é. Você tem que começar a dar valor às suas histórias. A história é boa. Depende como você conta. Toda história é boa. Depende da forma que você passa a história. Se você começar uma história já achando que é uma merda, não, essa história é horrível, mas eu vou falar mesmo assim. Você já tá entregando o prato pro chefe lá do MasterChef, já criticando o seu próprio prato. Jacan sempre falava, nunca critique o seu próprio prato antes da gente provar, porque aí você entregando uma insegurança tua. Exemplo ridículo que eu dei. Mas você entendeu, cara. A história, ela cativa. Conte histórias pros seus amigos. Conte história pras pessoas. Conte histórias boas que aconteceram com você. Você vai conseguir conectar muito mais, fazer com que as pessoas entendam mais o seu pessoal, o seu íntimo, suas questões, sua perspectiva de vida. Tudo é sobre histórias. Aprenda a contar. A outra técnica que todo extrovertido tem, nem todo extrovertido tem, mas a maioria dos extrovertidos tem, é o carisma. Essa arte milenar, que nem todo mundo explica, mas todo mundo sente. Quando entra alguém carismático na sala, você não explica, não sabe exatamente o que ela faz, mas você simplesmente fala, essa pessoa tem carisma, ela tem o sauce, ela tem o tempero, ela tem. Você entende? Tô falando. Carisma é uma palavra grega que deriva de caris, as 3 graças, as 3 deusas da graça, né? Que basicamente eram as deusas do encantamento. Porque antigamente, na Grécia Antiga, as pessoas achavam que esse dom de influenciar e guiar, esse dom do carisma, de cativar as pessoas, era um dom divino. Um dom dos deuses, dado pelos deuses, e só pessoas que tinham esse dom que poderiam ser carismáticas, mas hoje a gente entende que nada disso existe e que sim, carisma é algo totalmente treinável. Anota o que eu tô te falando, carisma nada mais é do que a sua habilidade ou sua capacidade de influenciar e guiar decisões de um grupo de pessoas através do seu jeito único de ser. É o seu charme, aquele jeitinho único, seu tom de voz único, seu jeito de andar único, seu jeito único de falar, até meio estranhinho.
As pessoas não sabem explicar. Você já viu essas pessoas, influencers na internet, que você abre e você não sabe por que essa pessoa é super famosa? Principalmente hoje no Instagram. Você abre o Instagram, você vê 7 milhões de seguidores, você olha, a pessoa nada a ver, até um pouco estranha, mas às vezes ela tem um sorriso diferente. Ela tem um tom de voz diferente, um humor muito específico, um jeitinho muito específico. Basicamente, essa pessoa usou o dom do carisma para ter sucesso na vida. Ela entendeu que o jeitinho único dela, que normalmente quando você é adolescente ou quando você é mais novo, você repudia, porque isso te diferencia dos demais. Escuta, quando você é mais novo, você odeia tudo que te faz diferente. Olha só o que eu vou te falar agora. Porque você tá na constante busca de se encaixar. Quando você é mais novo, você sempre tá na busca de se encaixar na hierarquia social, no grupo social. Você quer se sentir incluído em tudo. Você quer ser parecido com todos os caras descolados. Você quer ter o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo de roupa, o mesmo brinquinho em um lado da orelha, que pra mim é ridículo, mas eu tô ficando velho, então pode ser por isso. Enfim, você quer se encaixar. E aí você acaba repudiando, às vezes, uma coisa única que você tem. Uma pintinha no rosto, um jeito único de andar, um cabelo, um estilo de cabelo único que você tem, porque é diferente. Mas às vezes, posso te falar uma coisa? É esse jeitinho que você repudiava quando você era mais novo que talvez seja o seu carisma. E que a vida inteira você se podou e se negou a usar ele com medo de ser diferente dos outros. Mas acontece que muitas pessoas hoje em dia usam o que elas têm de diferente para se diferenciar e ter sucesso. E talvez você esteja escondendo a tua principal arma, né? Pensa nisso. E se você tem dúvida, se você tem carisma ou não, se você não sabe para que caminho você pode ir, eu te aconselho a entrar na ordem. Se você não sabe muito para onde ir, o que estudar, se você quer lapidar uma comunicação de presença, uma comunicação autoconfiante, um carisma, para você se dar bem no seu âmbito pessoal, amoroso e profissional, e se tornar esse cara inato, com aquele dom natural, só que totalmente treinado, de se conectar com as pessoas, de demonstrar confiança, de demonstrar presença, eu aconselho você a entrar na ordem e assistir a nossa aula de carisma para você moldar o seu carisma, mas principalmente a aula 24, tá? Sobre timidez, porque esse vídeo é sobre timidez. Lembra a última vez que você foi falar com uma menina e ela te humilhou na frente de todo mundo? E aí o que acontece? Isso também é um efeito psicológico, tá? Que já foi comprovado cientificamente, que são as falsas memórias. E nessa aula 24 eu explico o que é a síndrome do holofote e também ensino um passo a passo para você quebrar a sua timidez. Eu ensino um passo a passo prático, tá? Não só teoria. Eu ensino exercícios práticos para você quebrar a sua timidez e destruir ela por completo para você finalmente se libertar dessa grande doença, né, cara? Porque é uma doença primitiva que foi feita para travar a gente e que hoje em dia no mundo moderno já não faz mais sentido, mas que antigamente fazia muito sentido porque a gente vivia em pequenas tribos. E se a gente fosse humilhado, se a gente fosse exposto de forma errada ou de forma negativa, a gente podia ser exilado do grupo. E o exílio naquela época era extremamente perigoso, porque significava morte, sem comida, sem fogueira, predadores à espreita. Então a gente treinou, a nossa mente foi treinada para sempre buscar a aprovação alheia, sempre querer agradar. Mas hoje em dia, no mundo moderno, a gente não precisa mais disso, só que nosso cérebro ainda é primitivo e a gente tem que treinar ele e condicionar o nosso cérebro para perder essa mania feia, essa timidez e esse hábito escroto que é o medo da opinião dos outros. Eu espero vocês na ordem. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.